Sejam bem-vindas ao meu canal Criando com a Palavra de Deus. Vamos para mais um estudo das mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos estudar sobre a Rebeca, a esposa de Isaac. A história de Rebeca é descrita em Gênesis, no capítulo 24, 25, 27 e 49. Como as leituras são bem extensas, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Todos esses capítulos, os versículos onde tem as passagens sobre ela, e vou estar fazendo um comentário aqui sobre cada passagem para que o vídeo não fique muito extenso. A primeira passagem que se encontra a história de Rebeca está no capítulo 24, versículo 1 ao 49, que na minha Bíblia da Mulher de Fé tem o título Uma Esposa para Isaac. Nessa passagem, Abraão chama o seu servo Eliezer e pede para que ele vá até a sua parentela para trazer uma esposa para Isaac. Então Eliezer, ele aceita a ordem, do seu senhor Abraão e vai até lá. Quando ele chega lá, na terra onde tem os parentes de Abraão, ele encontra uma fonte. E ele leva consigo vários camelos, vários empregados também junto, várias posses, joias, roupas, várias coisas para presentear a esposa de Isaac. Quando ele chega lá nessa fonte, ele ora a Deus e pede um sinal para que Deus confirme se realmente essa esposa é a que o Senhor separou para Isaac. Então ele pega e pede a Deus que assim que aparecesse uma mulher ali naquela fonte, que desse água de beber do seu cântaro e também aos seus camelos, seria a mulher em que Deus estava dizendo que era esposa de Isaac. E aí, antes dele terminar de orar, aparece Rebeca, muito linda, com seu cântaro, e ele pede para que tire água para ele. E aí ela não só tira água para ele, como também oferece para os seus 10 camelos. Quando ela faz isso, ele pergunta de onde ela é, quem é os parentes dela, o pai, a mãe. E aí ela diz que é filha de Naor e Milca, irmão de Labão. E aí ele descobre que Rebeca é, na verdade, parente de Abraão. E aí ele conta tudo para Rebeca, o que Abraão te havia pedido e que ela realmente era um sinal de Deus, de que ela era a esposa que o Senhor havia separado para Isaac. E aí ela leva ele para sua casa, conta tudo para o seu irmão, para sua mãe, o que havia acontecido. Eliezer dá muitas joias para ela, dá um anel e roupas, e aí conversa, Ele é bem recebido, conversa com Labão e a mãe de Rebeca, é bem recebido ele, os empregados, os camelos, para passarem a noite lá. Depois vem a segunda passagem que se encontra no capítulo 24, versículos 50 a 66. Na minha Bíblia da Mulher de Fé tem o título Casamento de Isaac e Rebeca. Então, nessa passagem, o Labão e a sua mãe, a mãe de Rebeca, pergunta para ela se realmente ela quer ir de encontro, se ela quer ir casar, se ela quer ir embora com Eliezer para poder se casar com Isaac. E aí ela diz que sim, ela aceita, e ela vai com sua ama, vai embora com o Eliezer. Junto com o Eliezer, leva todas as coisas, os presentes que ele havia dado para ela e mais a ama dela para poder ajudá-la. E aí, chegando lá onde Isaac morava, ele estava meditando, ele estava no campo meditando, e aí vê os camelos chegando, ela vê ele de longe, e aí ela pergunta para Eliezer quem é aquele moço. E aí ele diz que é o Isaac, que seria o marido dela. Aí ela cobre o rosto com o véu, sobe de novo no camelo e vai de encontro ao Isaac. Aí Isaac recebe Rebeca, a Sara já havia falecido, e aí ele pega a Rebeca e leva para a tenda, e aí ele consome o casamento, eles consomem o casamento, e aí ela tira, um pouco a tristeza que ele havia, que ele estava sentindo pela perda da sua mãe, a Sara, que havia falecido. E aí nós vamos para a terceira leitura, que se encontra no capítulo 25, versículo 19 a 26, que tem o título Seus filhos, Esaú e Jacó. E aí nessa passagem diz que Isaac se casou com Rebeca quando tinha 40 anos. E aí ele orou a Deus, ele pediu para que Rebeca ela engravidasse, porque ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então o Senhor ele ouviu as orações dele e ela engravidou, e ela engravidou de Esaú e de Jacó. Quando eles nasceram, Isaac ele tinha 70 anos. Então eles ficaram ali por volta de 30 anos orando e pedindo a Deus para que ela conseguisse engravidar. Quando ela estava grávida,
os bebês se mexiam muito no ventre dela, eles brigavam, eles chutavam, e ela achava aquilo muito estranho, porque isso incomodava ela. Então ela foi de encontro ao Senhor e perguntou, né, por que acontecia isso. E aí o Senhor disse que dois povos, né, dali iriam surgir, dos dois filhos dela, e que o mais novo, ele iria sobressair, ele iria ter poder seria mais forte que o mais velho. E nasceu primeiro, ele nasceu maior, mais peludo e ruivo, e logo em seguida nasceu um outro segurando no calcanhar de Esaú, que era Jacó. Então, o segundo, que seria Jacó, ele viria a sobressair, né, sobre Esaú. Então, ali, nessa passagem, aconteceu tudo como o Senhor havia dito, né? Ela realmente deu à luz a dois meninos, e que o Jacó foi o segundo que veio após Esaú. E aí os seus filhos cresceram, né? Isaac já estava velho, ele não enxergava mais. Então Isaac chamou Esaú e pediu para que ele fosse caçar, trouxesse uma caça e preparasse uma caça para ele do jeito que ele gostava, porque ele queria dar a bênção para ele de primogenitura, porque ele estava se sentindo que iria falecer. Ele já estava muito velho, já não enxergava mais. E como Rebeca se lembrou disso e ouviu ele dizendo isso, foi correndo contar a Jacó e pediu para que ele fosse pegar um animal para que ela preparasse e levasse, né, desse para ele levar para Isaac para receber a bênção no lugar de Esaú. Só que Esaú, ele era peludo, né? Ele era muito mais peludo e ele era mais forte, porque ele ficava mais no campo caçando. E Jacó, ele era mais sim peladinho, ele não tinha muito cabelo e ele ficava mais em casa com Rebeca, ele gostava mais de cozinhar. Então, como que ele iria se pôr ali diante de Isaac e ele não iria perceber, né? Mesmo ele estando meio cego, na hora de encostar, ele iria sentir a diferença. Então, a Rebeca falou para Jacó, você vai fazer tudo que eu te mandar, e aí ele ficou com medo, mas e se ele descobrir, se meu pai descobrir, ele pode me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas Rebeca disse, não, se ele te amaldiçoar, essa maldição vai cair sobre mim, você vai me obedecer e vai fazer tudo o que eu mandar. E aí ele foi, pegou um animal, ela preparou, ele colocou as roupas de Esaú, colocou um pouco de pelo de carneiro sobre as mãos, para que ele pudesse sentir, né, o braço, como se fosse peludo, e foi, levou a comida para Isaac e recebeu a bênção no lugar de Esaú. Quando Esaú voltou e preparou a caça e foi levar a comida, Isaac falou assim, mas eu já acabei de comer e você acabou de trazer para mim. E aí ele disse, mas não fui eu que trouxe. E aí descobre que Jacó tinha feito tudo aquilo e ele fica muito revoltado, ele fica muito bravo e quer fazer mal para o irmão. Então ele disse para a mãe que assim que o pai falecesse, ele iria se vingar do irmão por causa daquilo. Então Rebeca ficou preocupada com relação a isso, do que Esaú poderia fazer com Jacó. E aí a gente passa para a próxima leitura, que está no capítulo 27, ao versículo 46. E que a Rebeca chega para Isaac e fala que está desgostosa pelas mulheres de Esaú. Então o que acontece? Como ela viu que Esaú estava com raiva de Jacó e poderia fazer algum mal para Jacó, e que ele havia se casado com mulheres hititas, que eram as mulheres de Canaã, as cananeias que viviam ali, elas tinham outros costumes, elas estavam assim, deixando Rebeca muito triste. Então ela pegou essa situação, falou com Isaac, que ela não queria que Jacó também se casasse com mulheres hititas. E aí ela arrumou essa maneira de que ele fosse embora, que ele fosse lá onde já havia, né, o seu irmão Labão morava, para poder ali se casar com alguém da família. E dessa forma ela conseguiu tirar Jacó dali, para que Jacó pudesse ir embora e sair dali para que Esaú não fizesse nenhum mal quando Isaac falecesse. Então ela conseguiu, né, convencer Isaac, e Isaac mandou Jacó para a casa do seu tio Labão. E aí depois, em Gênesis 49, versículo 31, é a última leitura que fala de Rebeca, e fala que ela morreu e ela foi enterrada na capela de Macpela, juntamente com Isaac e os seus sogros Abraão e Sara. Certamente quando Jacó volta, né, para encontrar com seu irmão, quando Esaú perdoa Jacó e Jacó vem embora novamente para sua família, né, para aquela terra do seu pai, juntamente com as suas esposas, seus filhos e suas posses, Rebeca já havia falecido, né?
Então, não fala qual é a morte dela, como ela morreu, só fala que ela foi enterrada no mesmo lugar, né, que Isaac e os seus sogros Abraão e Sara. Então, assim, a gente encerra a história de Rebeca. Eu fiz aqui um comentário bem, né, bem rápido, bem breve de todas as leituras. Se você quiser fazer essa leitura mais detalhada, né, versículo por versículo, é só ver na descrição aqui embaixo no vídeo que eu vou deixar para vocês direitinho de todas essas passagens que eu comentei aqui, tá? E o que que a gente pode aprender com a história de Rebeca? A Rebeca, ela foi uma mulher que tomou iniciativa, ela foi uma mulher serva, né, que serviu, e foi uma mulher decidida e corajosa, mas ela foi também imprudente e também teve falta de sabedoria. Então, quando ela encontra ali com o servo Eliezer, ela foi prestativa e ela serviu, né? Ela ajudou Eliezer dando água, não só para ele, mas para os 10 camelos, e camelo bebe muita água, então ela teve que tirar muita água do poço. Então ela não se importou com isso, ela quis ajudar, então ela foi prestativa e foi serva, né? Ali naquela hora, ela tomou a iniciativa de ajudar. Mas depois, quando ela tomou essa iniciativa, né, de colocar Jacó para receber a bênção no lugar de Esaú, de enganar Isaac, né, colocando Jacó no lugar de Esaú. Então ela não teve sabedoria nessa hora, ela simplesmente agiu por impulso, porque Deus havia falado que o mais novo iria sobressair sobre o mais velho. Então ela agiu de acordo com aquilo que ela acreditava. Então ela achou que ela precisava fazer aquilo para que os propósitos de Deus se cumprissem, né? Então ela não teve sabedoria na hora de agir e acabou causando problemas entre os irmãos, né? Então ela acabou se afastando do seu filho preferido, que ela tinha mais preferência por Jacó. Então ele teve que ir embora por causa disso, por causa dessa, né, dessa briga, e ela ficou sem a presença do seu filho e ainda enganou, né, Isaac. Então ela não agiu com sabedoria naquela hora. Outra coisa que a gente observa muito, não só em Rebeca, mas também em Isaac, é que eles tinham comunhão com Deus. Eles estavam sempre em oração, né? Eles estavam sempre se comunicando com Deus, né? Isaac orando na hora que ela chega, né? Que ele vai receber ela ali como esposa. Ele estava, né? A palavra diz que ele estava meditando no campo, ou seja, ele estava em oração, ele estava ali conversando com o Senhor, às vezes esperando, aguardando, orando, intercedendo pela chegada da sua esposa, como seria essa mulher, né? Pedindo para que Deus abençoasse. Então ele já estava em oração. Depois ele também orou por ela, para que ela pudesse ser fértil, para que ela pudesse, né, ser abençoada com filhos e também abençoá-lo com filhos. Então, eles tinham essa comunhão com o Senhor. Ela também, quando ela começou a sentir que eles chutavam muito dentro da barriga, ela foi pedir auxílio ao Senhor, por que estava acontecendo aquilo. Então, eles tinham esse relacionamento com Deus, de estar sempre conversando em oração, nessa comunhão com o Senhor. Então, como a gente pode aplicar tudo isso que a gente aprendeu sobre Rebeca na nossa vida? Que a gente deve ser, sim, corajosa, tomar iniciativa, né, e ser serva, né? Ela foi corajosa em deixar a sua família e ir embora, né? Mesmo que fossem parentes, mas ela não conhecia Abraão, ela não conhecia Isaac, ela só sabia que eram parentes. E ela deixou, né, a mãe, o irmão, nunca mais ela iria vê-los, porque quando a mulher vai embora para outra família, ela passa a ser parte daquela outra família e deixa de ser parte da sua família em que nasceu. Então, ela foi corajosa em deixar tudo para poder se casar, né? E uma pessoa que ela nem conhecia. E então ela foi corajosa, ela foi diligente, ela tomou iniciativa, ela foi serva, né? Mas ela agiu muitas vezes com falta de sabedoria. Então nós, quando temos que tomar decisões, quando temos que tomar iniciativa, como temos que tomar a frente de alguma situação, nós devemos pedir sabedoria a Deus, nós devemos pedir direcionamento a Deus, assim como ela, né, tinha ali a comunhão com o Senhor, a oração, que a gente, através da oração, possamos pedir auxílio ao Senhor, direcionamento ao Senhor, e através da sua palavra, a gente seguir, né, a gente encontrar a resposta dada pelo Senhor, através da sua palavra. Que através da Bíblia, através das Escrituras, a gente possa ser direcionado, a gente possa receber a sabedoria que vem do alto e não agir de acordo com os nossos impulsos, com os nossos desejos que são enganosos. Então é através da história de Rebeca
que a gente aprende a pedir a Deus sabedoria através das nossas orações, para assim tomar as nossas decisões e as nossas escolhas, sendo também corajosas, né, e tomando iniciativas, mas com atitudes corretas segundo a palavra de Deus. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês sobre a história de Rebeca. Na semana que vem a gente vai ouvir sobre a história de Lia, tá? Que é a primeira esposa de Jacó. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!